Estamos de volta com a retrospectiva 2020 para lembrar tudo o que emocionou você esse ano. E nós tivemos eleições municipais, o processo de escolha dos novos comandantes de cada cidade em meio à pandemia foi desafiador para os eleitores e para os candidatos. A decisão de novembro não repercute só no destino dos municípios. As posses, a partir de amanhã, redesenham um mapa político partidário que pode influenciar na campanha de 2022. O médico José Pessoa Leal, do MDB, é o prefeito de Teresina a partir de amanhã. Ele foi eleito em 29 de novembro, depois de uma disputa com o professor Kleber Montezuma, do PSDB. Esse resultado quebrou uma sequência de 7 mandatos consecutivos do Partido Tucano no Palácio da Cidade. Dr. Pessoa teve 62,31% dos votos válidos, que representam a intenção de 236.339 eleitores. Ele assume o comando da capital pelos próximos 4 anos. Trabalhar, cuidar das pessoas e levar esperança junto com o coração à humanidade, que sempre eu fiz na minha vida. Dr. Pessoa foi eleito no segundo turno da votação. No primeiro turno, 13 candidatos concorreram à Prefeitura de Teresina. Uma eleição atípica em todos os aspectos. O calendário eleitoral foi alterado. Os atos de campanha foram limitados. E os eleitores também se envolveram menos. Considerando o medo da população de se expor aos riscos do coronavírus, houve uma abstenção acima da média. Em todo o Piauí, a eleição de 15 de novembro indicou os prefeitos de 223 municípios em um pleito considerado tranquilo. As forças de segurança compreendidas pela Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, Exército Brasileiro, Guarda Municipal integraram a Operação Eleições. Entre os dias 12 e 15 de novembro foram 54 prisões ou conduções provocadas por 72 crimes eleitorais e 121 crimes comuns. Foram apreendidas 18 armas, 55 veículos, material de campanha e R$88 mil em abordagens por todo o estado. O processo revelou situações inusitadas. 26 municípios do Piauí têm mais eleitores do que habitantes. Em 4 cidades, apenas um candidato concorreu à prefeitura. Em Jurema, a candidata única foi Cailane da Silva Oliveira, que havia ficado em segundo lugar na eleição anterior. Em outros 3 municípios, houve consenso entre os partidos para a eleição do atual gestor. Toninho da Caridade, em Caridade do Piauí, Zé Ulisses, em Simões, e Tairo Mesquita, em Santo Inácio. Mas houve disputas apertadas. Em Água Branca, Júnior Ribeiro venceu com uma diferença de apenas 3 votos. Em Oeiras, Zé Raimundo virou o resultado na última urna e ganhou por 43 eleitores a mais. O novo cenário político costurou um mapa do interior do Piauí com prefeitos de 12 partidos. São 83 do Progressistas, 40 do PSD, 37 do MDB, 24 do PT, 14 do PTB, 10 do Republicano, 7 do PL, 3 do PSB, 2 do Democratas e 1 do Democracia Cristã, assim como 1 do PSDB e 1 do PDT. Como em política se pensa a longo prazo, tudo pode mudar até 2022, quando acontece a escolha de governador, senadores e deputados. Acordos e planos nem sempre resistem aos imprevistos, como aconteceu esse ano com a pandemia do coronavírus. Diante de situações inesperadas, o jogo de cintura faz toda a diferença. O destino preparou uma surpresa no município de São Brás do Piauí. O prefeito Nilton Cardoso, candidato à reeleição, morreu de Covid 10 dias antes do pleito. A filha dele, Débora Sayonara, assumiu o lugar na chapa e conseguiu se eleger. Em Teresina, o coronavírus também interferiu nas estratégias político-partidárias. A apresentação do candidato tucano Kleber Montezuma seria em 17 de março. Foi transferido para 23 de março e só confirmado em meados de julho. O nome de Dr. Pessoa estava posto desde 2019. Com tanto tempo congelada pela atenção à pandemia, o Palácio da Cidade perdeu o bonde na corrida eleitoral. Enquanto adversários colocavam o nome numa pré-campanha, outros partidos costuravam alianças e o ninho tucano se enrolava na indefinição. O ex-prefeito Silvio Mendes se dispôs a voltar ao cargo, se filiou ao Partido Progressistas para esse retorno
já que Firmino Filho e Ciro Nogueira estavam no mesmo lado. Isso significava o rompimento de Ciro com o governador Wellington Dias. O ex-senador João Vicente Claudino se ofereceu para apoiá-lo, e muitos apostavam no retorno de Silvio Mendes à prefeitura, ou pelo menos à chapa de Firmino Filho. Contrariando a vontade dos colegas de partido, Firmino assumiu o ônus e o bônus de defender a indicação de Kleber Montezuma. Coube ao Partido Progressistas indicar o candidato a vice. Tão surpreendente quanto a preferência pelo ex-vereador R. Silva foi a forma escolhida para essa apresentação. Em coletiva marcada pelo senador Ciro Nogueira, jornalistas tiveram que segui-lo em carreata com destino ignorado até a casa do candidato. Uma alternativa, no mínimo, surpreendente de fazer um anúncio de campanha, e já era setembro. Na avaliação do resultado azedo para os tucanos, Firmino justificou como uma necessidade natural de mudança, devido ao longo tempo de permanência do grupo no poder. Ele representa justamente o progressista de raiz. Ele chegou há muito tempo nos progressistas, é seu único partido e vai trazer a identidade dos progressistas para que nós possamos, junto com outro político de raiz, que o Kleber é um tucano de raiz, para que os dois possam fazer uma chapa competitiva, uma campanha bonita e uma campanha vitoriosa. 2020 foi mesmo um ano de muitas surpresas na política, e todas elas visando as eleições estaduais de 2022. O rompimento do senador Ciro Nogueira com o governo petista respinga na próxima disputa. Outro fato marcante esse ano foi a visita do presidente Jair Bolsonaro, em julho, a São Raimundo Nonato. Contrariando todas as normas da Organização Mundial de Saúde para a prevenção do coronavírus, apoiadores de Bolsonaro promoveram muita aglomeração para ver e tocar o presidente. Ele usou chapéu de couro e andou a cavalo para chegar mais perto da multidão. Controvérsias também no resultado dessa passagem presidencial pelo Piauí. Acompanhado dos ministros da Infraestrutura e do Turismo, Bolsonaro provou a força política do maior apoiador no estado, o senador Ciro Nogueira, líder do principal partido aliado no Congresso Nacional, e anunciou investimentos da ordem de 6 milhões de reais em obras para alavancar o potencial turístico da Serra da Capivara. Dinheiro que o opositor do presidente, o senador Marcelo Castro, do MDB, comemorou e fez questão de lembrar que os recursos foram empenhados em projeto de autoria dele. Mas o que rendeu de imagens e comentários para o país foi a quebra de protocolo, principalmente por causa da pandemia. Aliás, a Covid tem rendido protagonismo para piauienses no campo político. O governador Wellington Dias mostrou posições firmes no combate à pandemia e foi o principal articulador para a aquisição das vacinas contra a Covid, que estão sendo desenvolvidas em vários países, viabilizando a compra das doses para toda a região Nordeste. Por essa e outras decisões, ele foi aclamado presidente do Fórum de Governadores e do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, o que assegura status diante dos chefes do Executivo e de outras unidades da Federação. 2020 também fez marcas negativas. Abriu cicatrizes na alma. Figuras políticas importantes deixaram o cenário e entraram para a história. O deputado federal Assis Carvalho, presidente do Partido dos Trabalhadores, foi vítima de um infarto fulminante aos 59 anos. Miriam Nogueira, ex-deputada federal, primeira mulher do Piauí no Congresso, não resistiu a uma pneumonia aos 87 anos. O ex-senador Eloy Portela Nunes, que tinha Parkinson, morreu aos 83 anos. O deputado estadual Juraci Leite foi vítima da Covid. Ele tinha 88 anos e exerceu 8 mandatos na Assembleia Legislativa. A morte do ex-secretário municipal de saúde e médico Noé Fortes foi outra partida que abalou o universo político local. Mas 2020 deixou algo a comemorar. O Piauí teve uma projeção em todo o país com a posse de Cássio Nunes Marques como ministro do Supremo Tribunal Federal, um cargo importante para a colocação do Estado em evidência. E no balanço das perdas e ganhos, avançamos no calendário. Como política é a arte de governar, organizar, dirigir e administrar nações ou estados, não é uma ciência exata. Não tem começo, meio e fim. É uma história que se constrói dia a dia, ano a ano. E que 2021 nos traga os novos capítulos.
2021 nos reserva grandes surpresas a partir de amanhã, sob nova liderança em todos os municípios. A cada começo de ano, a gente torce para que seja um novo ciclo de paz. Em ano de mudanças administrativas, a gente reforça essa esperança de políticas públicas que atendam às necessidades da população. E uma das mais urgentes é a segurança. Depois do intervalo, fatos marcantes que aconteceram nos últimos meses e muitas imagens de flagrantes impressionantes. A gente volta já.